Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra, a morte as separa na terra e no céu. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Esse texto de Allan Kardec é um resumo muito conciso, mas que contém tudo o que é essencial sobre a natureza das relações familiares do ponto de vista da vida espírita. Neste capítulo que estamos atualmente analisando, refletindo aqui no nosso programa Ponto de Vista, o capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, que trata da reencarnação, nestes itens que estamos analisando no programa de hoje, Allan Kardec traz uma resposta àquelas pessoas que no seu tempo e que também posteriormente até os nossos dias poderiam fazer como uma objeção à reencarnação. E ele reuniu essas reflexões sob o título Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Neste primeiro trecho, então, que compreende aqui o item 18 do capítulo, Allan Kardec ele faz essa síntese do que são as relações que mantêm-se após a morte. Aquilo que é de natureza efetivamente espiritual, emocional, afetiva, aquilo que é baseado em sentimento, isso perdura na nossa vida além-túmulo. Enquanto que os nossos interesses, as nossas convenções, aquilo que nós fazemos apenas por uma questão de praticidade ou de obter vantagens na vida material, acaba não perdurando na vida espiritual. E nessa síntese que ele fez, então, ele nos deixa muito claro essa ideia de que os nossos laços que permanecerão após a vida física são os laços afetivos. Esses efetivamente perdurarão. E quando os espíritos reencarnam, eles procuram sempre manter esses laços. No entanto, às vezes acontece, e isso é muito comum nós observarmos aqui na Terra, de numa família não existir aquela afinidade toda, de existir muitos conflitos. Eu acredito que cada pessoa que me ouve no momento e no futuro me ouvirá, poderia dar o seu testemunho de que as famílias nem sempre representam esse ideal que Allan Kardec está trazendo aqui. E ele também traz a explicação do porquê isso acontece, baseando-se então nos ensinamentos que os espíritos que trouxeram a doutrina espírita no século XIX trouxeram para ele.
Embora esses textos que Allan Kardec coloque nas suas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo sejam de autoria dele, a ideia é baseando-se naquilo que ele indagou os espíritos, e muitas daquelas perguntas que ele fez aos espíritos se encontram lá no Livro dos Espíritos, a maior parte dessas perguntas, e muitas outras perguntas vão estar ali reunidas na coleção da Revista Espírita, inclusive ditados espontâneos, onde os espíritos se comunicaram falando sobre essas relações familiares. Mas por que então nas nossas famílias aparecem pessoas que aparentemente são antagônicas, são pessoas que muitas vezes não têm afinidade conosco, e nós até poderíamos identificar isso, né? Por que existe em nós, às vezes, uma falta de afinidade com membros de da nossa mesma família, né? E vamos encontrar muitas vezes essa simpatia, essa familiaridade com outras pessoas. Há muitas pessoas que até pensam que aqui na Terra se justificaria não darmos tanta importância à família, já que nós encontramos vínculos afetivos muitas vezes mais fortes fora do que dentro. Mas uma das razões, né, de nós não termos, né, essa afinidade com algumas pessoas é porque é um primeiro contato que nós estamos tendo com esses espíritos, né? Quando nós temos uma grande união, uma grande afeição, que é algo que nós diríamos aqui na nossa experiência terrena inato, ou seja, não tem uma razão objetiva aqui do porquê nós temos tanta afinidade com algumas pessoas da família e com outras não, isso indica que existe uma simpatia anterior, ou seja, já existem vínculos ali entre nós e essas pessoas, e por isso que agora as nossas relações com elas são muito mais fáceis, são muito mais próximas, são muito mais intensas. Aqui Allan Kardec ele também traz uma informação importante, isso já no item 19. Por que às vezes nós temos aquelas pessoas que nos são antipáticas, aquelas que nos causam uma certa distanciamento? Há muitas razões para isso, e eu acredito que ele não teve a intenção de desenvolver todo esse tema nesse capítulo, né? Mas aqui ele nos traz uma dessas razões. Muitas vezes esses espíritos que são para nós aqui antipáticos ou estranhos, eles representam uma oportunidade de aprendizado para nós. Deus permite que pessoas diferentes convivam numa mesma família, sem muitas vezes ter nenhum tipo de ligação anterior entre elas, para que elas possam aprender umas com as outras. Se são espíritos bem intencionados, eles irão aproveitar essa experiência para iniciar um laço afetivo. Agora, se houver uma diferença moral, e entendam que no meio espírita, quando nós estamos falando de moral, estamos falando de uma moral única para o espírito, que é a moral que Jesus ensinou, não estamos falando de conjuntos de regras que são mutáveis ao longo da história da humanidade, estamos falando a moral do espírito que evolui, à medida que ele entende os princípios que devem reger a sua vida. Mas então, quando eles apresentam esses antagonismos de conduta, de diferença, sobretudo quando são espíritos então que têm um comportamento que é contrário aos princípios que alguém na família tem, esse espírito foi trazido ali como meio de prova para aqueles que estão numa condição um pouco melhor. Então aqui é muito fácil a gente trazer a nossa memória das histórias que nós conhecemos de tantas famílias, daqueles indivíduos que às vezes são muito distantes ali, eles são muito conflitantes naquele ambiente familiar. E aí às vezes a pessoa fala, como que pode, né? Um casal teve tantos filhos maravilhosos, mas um é o problema da família. Aquele espírito foi trazido ali como uma oportunidade de progresso para ele. Ele, em contato com aquelas pessoas da família, tem oportunidade de receber novos e bons exemplos para que ele possa crescer, aprender. E para aqueles que já conquistaram essas virtudes, esses valores, é uma oportunidade de prova, ou seja, de testarem a sua capacidade, a sua habilidade, de desenvolverem ali uma resistência e de demonstrarem se aqueles valores que eles aparentemente apresentam, se são verdadeiros, se são sólidos ou se são apenas aparência. Então esses encontros de espíritos antagônicos têm uma finalidade de crescimento. É muito comum a gente ter uma colocação no meio espírita, e muitos espíritas fazem isso, de que os antagônicos são necessariamente adversários do passado, são os nossos inimigos. Não.
São apenas espíritos que pensam diferente. Serão os nossos inimigos do passado quando eles sistematicamente fazem algo para nos prejudicar, se voltam contra nós, quando eles não têm nenhuma boa intenção. Nós percebemos nas nossas relações que quando nós somos bem intencionados, mesmo que alguém pense de forma diferente da gente, surge um certo desconforto no início, surge um certo antagonismo. Mas quando nós percebemos que aquilo não é pessoal, que é apenas uma posição diferente da pessoa, nós reconhecemos, não, ele só pensa diferente, não é contrário à minha pessoa. É assim que nós deveríamos analisar primeiramente as relações familiares conflituosas antes de sair taxando que determinado familiar é um inimigo do passado. Pode ser apenas alguém que é diferente, que vê a vida de uma forma diferente de nós. E muitas vezes podemos ser nós mesmos que instigamos uma certa rivalidade, um distanciamento, já que nós não identificamos essa simpatia. Veja, qualquer propensão que nós tivermos em nós de separação, de antagonismo, de rivalidade, de revide, de distanciamento, já denota da nossa natureza a necessidade daquela relação que nós estamos tentando evitar. Porque nós não somos capazes, então, de romper essa atitude ou essa postura de exclusivismo, de querermos ter junto de nós somente aqueles que pensam como nós pensamos, essa postura que nós temos muitas vezes de achar que apenas as pessoas que concordam conosco são a nosso favor. Quando nós pensamos assim, denota que nós estamos ainda numa etapa da nossa aprendizagem, da nossa evolução espiritual ainda limitada, porque nós estamos ainda carecendo dessa compreensão de que o diferente, o oposto, não é necessariamente rival. Ele é apenas o diferente que vem nos ensinar outras formas de ver, de compreender, de entender a vida. Por isso que não podemos sempre classificar que os antagônicos são necessariamente adversários. Se são muito inferiores, eles podem até se tornarem adversários, mas desta vida mesmo. São aqueles indivíduos que nós não conseguimos estabelecer uma comunicação positiva com eles, não conseguimos estabelecer trocas favoráveis nessa relação, e eles podem se sentir assim, mas nós não precisamos ter essa atitude. Podemos sempre entender dessa forma, então. Aqueles que são diferentes em nossa família são oportunidades benditas para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Se eles são inferiores a nós espiritualmente, e nós nunca podemos fazer esse tipo de análise, porque ela é muito perigosa, porque nós podemos avaliar as coisas de uma forma muito superficial. E há uma tendência normal, devido à nossa imperfeição, de atribuirmos mais virtudes a nós e mais defeitos aos outros. E aí nós não percebemos que talvez sejamos nós os mais imperfeitos nessa relação. Então é inútil para nós tentarmos estabelecer esse valor, quem é mais evoluído na família ou não. Mas às vezes a diferença ela é muito contrastante, ela é muito gritante. Então quando nós identificamos na família alguém que é muito diferente, que destoa muito nos valores, na conduta, temos que entender que aquele espírito foi trazido para conviver conosco, para que nós pudéssemos ajudá-los e não a nos antagonizarmos contra eles e desenvolvermos ali uma resistência, desenvolvermos contra eles um repúdio, porque aí estaríamos falhando em nossa missão. Aqueles que já progrediram têm o dever de ajudar os que devem ainda progredir um pouco mais em algum setor da vida. É isso que permite a evolução do espírito, o contato entre os diferentes. E nós precisamos reconhecer que muitas vezes as pessoas que nós identificamos algum tipo de imperfeição, algum tipo de defeito, elas têm outros valores e virtudes que nós ainda não conquistamos. Elas podem estar desenvolvendo habilidades que nós ainda não desenvolvemos. Então por isso que eles são importantes em nossa experiência. Tem pessoas que faziam essa objeção no tempo de Kardec, e eu também acredito que hoje ainda deve existir esse tipo de objeção, tá? De que a reencarnação ela poderia nos proporcionar muitos parentes. Chegaríamos no mundo espiritual e teríamos uma família gigantesca. Bom, só esse tipo de preocupação de achar que a nossa família seria muito grande, de que teríamos muitas relações, já denota a nossa capacidade insuficiente de amor.
ela ainda é limitada, porque nós só queremos ter aquele círculo reduzido, né? De preferência aqueles que são completamente obedientes às nossas ideias, aos nossos pontos de vista, porque aí não há atrito, não há diferença. Mas o fato de alguém ter tido muitas vidas não significa que vai ser para ele ter problemas no mundo espiritual, chegando lá e ter identificado, por exemplo, que em várias vidas, somando tudo, ele teve 100 filhos. Por que o fato de ele ter tido muitos filhos tornaria ele uma pessoa menos capaz de amar esses filhos? A não ser que ele não tenha desenvolvido o seu tempo, não tenha dedicado-se nessas encarnações à construção do afeto com esses filhos. Ou que ele tenha tido várias esposas ao longo de várias vidas, e que chegando no mundo espiritual isso traria um conflito, também não é razão para isso. Ou de que ele teria tido vários pais e várias mães. No mundo espiritual as relações elas não estão submetidas a esses padrões normais como nós temos aqui. Lá a tendência do espírito à medida que evolui é de ver todos como irmãos, é de ver todos como partes de uma família em onde todos são iguais, onde ninguém tem um papel mais importante do que o outro, onde um não precede o outro. O que existe é uma grande harmonização entre todos os espíritos que já estão compreendendo a finalidade da convivência humana, que já desenvolveram a capacidade de compreender que o afeto, o sentimento de amizade, de solidariedade, de cooperação é que realmente importa nas relações. Então o fato de termos tido vários pais, várias mães, vários filhos em muitas encarnações, não altera essa natureza do sentimento que é no mundo espiritual, que é o sentimento da pura fraternidade, que é o sentimento puro daqueles que se identificam por afinidades, por um instinto de colaboração, de amor e de crescimento e de auxílio. Mesmo porque muitas dessas pessoas podem ter sido, em várias vidas, repetidas vezes os nossos filhos, repetidamente os nossos pais, podem nossos pais terem sido já os nossos filhos, os papéis são múltiplos. Há pessoas que pensam que algumas relações humanas aqui trariam constrangimento no mundo espiritual, né? Numa encarnação, nós sermos irmãos e numa outra vida futura estabelecermos vínculos de marido e mulher. Do ponto de vista espiritual, isso não tem nenhuma implicação, não tem nenhum problema. Porque o espírito que está evoluindo, ele se serve das formas físicas para o seu progresso, mas quando o que predomina dentro dele é o sentimento, essas relações materiais acabam não tendo a menor importância. É por isso que é comum no mundo espiritual aqueles que foram casados por uma segunda vez, ou até em outras circunstâncias, né, tiveram outras companheiras ou companheiros, terão no mundo espiritual não nenhum tipo de vinculação como tinha aqui na Terra. Se desenvolveram o sentimento, o que eles terão no mundo espiritual é o sentimento afetivo e não a atração. A atração, como nós vimos ali no trecho precedente que eu li no início, ela tem a ver muitas vezes com os nossos instintos mais assim primitivos de reprodução que nos aproximam mais dos comportamentos animais. À medida que evoluímos, nós vamos nos libertando desses desejos, dos sentimentos ali, da sensualidade, e o que predomina entre o espírito desencarnado que está em progresso, que está em evolução, deve ser sempre o afeto. Se ele ainda tem alguma propensão a pensar nas suas relações em termos de prazer terreno, é característica de um espírito inferior, como nós percebemos aqui na Terra por tantas histórias, por tantos casos, né? Tristes, lamentáveis, onde espíritos não entenderam que os laços familiares devem ser pautados pelo sentimento, pelo afeto e não pelo desejo. Infelizmente, em algumas culturas, isso subsiste em alguns lugares ainda. Muitas vezes essas separações que nós temos aqui dentro dos papéis familiares, pais e filhas, ou mães e filhos, entre irmãos até, entre primos, esse distanciamento nem sempre é bem compreendido. De que o que se deve existir nessas relações são as relações efetivamente o quê? Fraternais e não necessariamente do desejo.
Caberia uma parte aqui no caso dos parentes mais distantes, né? Em primos mais distantes. Nesses casos nós não poderíamos estabelecer uma regra assim absoluta, né? Porque quando as pessoas não desenvolveram um sentimento como se fossem irmãos e estão distanciados, é possível sim que possa existir em alguma circunstância dentro das necessidades evolutivas de alguém, de algum casal, que tivessem que se aproximar e ter constituído ali a sua família. Afinal de contas, o número de histórias de casamentos entre primos é muito grande. E daí o exemplo aqui que eu citei não seria tão aplicável a esses casos, que precisariam ser pensados e analisados de uma forma mais detida, de uma forma mais específica. O fato é que as relações familiares, quando são muito próximas, é para que desenvolvamos o sentimento, a afetividade e não necessariamente a conjunção das nossas forças, que envolve o nosso desejo, que envolvam ali as nossas sensações físicas do prazer sexual. Quando nós não conseguimos perceber que é a necessidade desse distanciamento, é porque nós não estamos priorizando o sentimento. Nós estamos regredindo, ou melhor, nós estamos nos posicionando onde psiquicamente, mentalmente, sempre estivemos na evolução, ainda atados apenas à sensualidade e não ao desenvolvimento do sentimento verdadeiro. Mas então, no mundo espiritual, o fato de termos tido muitas reencarnações e termos uma parentela muito grande não representa um problema do ponto de vista espiritual, então. Kardec, nesses itens, então, que ele desenvolveu aqui, ele foi trazer aqui uma reflexão interessante, que é a consequência da unicidade da existência para a vida presente. Ou seja, se vivêssemos apenas esta vida, qual seria a consequência para nós aqui? O fato é que nós sempre estaríamos vivendo entre estranhos. Desde quando nós nascemos, não teríamos nenhuma ligação precedente com o nosso pai ou nossa mãe. Então isso nos levaria, a não termos nenhuma ligação espiritual entre eles. Teríamos que estar sempre reconstruindo essas ligações. E ficaria difícil de explicar por que existem afinidades tão grandes entre as pessoas, numa mesma família. Por que um pai e uma mãe, mesmo sendo capazes de dar a sua vida igualmente por qualquer dos filhos, por que ele tem afinidade maior com um determinado filho e não com o outro? Qual o fator que muitas vezes não se explica, nenhuma diferença aqui pelo modo como viveram na Terra? Por que existem essas diferenças? Ou mesmo entre irmãos com pouca diferença de idade, que cresceram ali todos juntos, mas que guardam profunda vinculação entre alguns e já com outros não. Não teríamos como explicar essas circunstâncias, já que todos teriam tido ali as mesmas vivências e as mesmas oportunidades. O fato é que nós sempre estaríamos, se vivêssemos uma única vida, sempre estaríamos nesse processo de construção de relações entre as pessoas. E nós não poderíamos jamais assim nos sentirmos de alguma forma ligados às pessoas que fizeram parte da nossa família e que não conhecemos. Eu pessoalmente tenho algumas pessoas que soube da história delas e que sinto uma profunda ligação com elas. Por ouvir os relatos do meu pai, da minha mãe, me vinculo a algumas histórias da nossa família, poucas que chegam até nós, que chegaram até nós, mas que nos ligam a essas pessoas, que nos dá um sentimento de admiração, nos dá um sentimento ali de reconhecimento pelo valor que essas pessoas tiveram, de terem criado as bases para que hoje nós estivéssemos aqui. Essa ligação possivelmente pode ser apenas admiração pelas características que essas pessoas tiveram, mas pode igualmente representar um conhecimento anterior que tivemos e que apenas nesta vida não temos mais ou não tivemos, mas que poderemos no futuro dar continuidade a essa relação. E ele traz também a consequência para a vida futura. Se nós tivéssemos se nós tivéssemos uma única vida, a nossa vida estaria fixada ao término dela. Então, vivemos uma vida, chegamos naquela posição, e quando nós morrêssemos, ou é o nada, dentro da perspectiva materialista, ou dentro da visão mais comum que o cristianismo ocidental nos traz, é de que
nós temos a nossa sorte fixada depois da vida. Uns vão para o céu e outros para o inferno. E aí eu pergunto, e sempre me perguntei isso, como fica uma mãe que acredita estar indo para o céu após a sua morte, pensar que os seus filhos estarão no inferno? Que felicidade é essa que alguém pode ter no paraíso, sabendo que os seus filhos não compartilharão dessa existência? Eu ouvi uma vez uma explicação de alguém que me disse assim, é que quando nós chegarmos nessa situação, a nossa memória desses familiares será apagada, a gente não vai sofrer porque não vai lembrar deles. E eu penso, meu Deus, que pensamento mais egoísta é esse? Quer dizer, eu vivo uma vida inteira com a pessoa, trabalho pela minha salvação, até pela salvação dela também. Mas se ela não se salvar, não tem problema, porque não vai ser um problema meu no futuro. E como que eu vivo agora pensando nisso? E eu fico pensando assim, que natureza de divindade é essa que espera com que nós não apostemos tudo nas nossas relações, que não amemos profundamente o nosso filho a ponto de dizer, não, eu não quero o céu se ele não puder estar comigo lá. Eu vou para o inferno com ele porque lá eu vou estar com quem eu amo. Muitos vão dizer, isso é um amor doentio, não é? Mas o amor verdadeiro nos liga inevitavelmente ao objeto que nós amamos. Não tem como a gente pensar em felicidade futura se aquele que eu amo não vai poder participar dessa felicidade. Então esse é um grande problema da unicidade da existência para o futuro. Nós poderemos não encontrar as pessoas que nós amamos mais. E isso nos trará um grande sofrimento, isso nos trará uma verdadeira destruição dos laços de família. É possível que as pessoas, acreditando muito nessa ideia, até vão viver aqui sem se preocupar muito. Quer ir para o inferno? Vai, eu vou cuidar da minha salvação. Que tipo de afeto, de sentimento eu estou sendo levado a desenvolver com uma crença dessa? Então é a ideia da unicidade da existência, é que é a verdadeira destruidora dos laços familiares. Enquanto que a ideia de que nós, na reencarnação, estamos sempre progredindo, sempre trabalhando e principalmente estamos sempre sendo solidários uns aos outros. Quando desencarnamos, permanecemos atentos aos que ficaram, se estivermos em condição, vamos trabalhar para que eles possam continuar progredindo e vamos aguardá-los chegarem na outra vida e vamos ajudá-los nesse reencontro. Essa ideia é que aprofunda, que estreita os laços familiares, porque ela mostra que tem um sentido, tem todo um projeto de vida, de existência que não se resume a uma única vida, que se estende em muitas e muitas experiências até que todos possamos alcançar. Esse sentimento é o que vai nos fortalecer a entender o significado das nossas relações familiares. Nos nossos dias elas se tornaram muito frouxas, essas ligações, é muito fácil o rompimento dos vínculos familiares. Há muitas pessoas até que postulam essas ideias, né? Não se preocupe de amar os seus parentes, os seus familiares, porque se você encontrou amigos, é muito melhor ter amigos do que parentes difíceis. É uma visão muito prática, muito pragmática da vida. Vamos viver só com as pessoas iguais, só com aqueles que nós temos afinidade, só os que nos aceitam plenamente. O fato é que as pessoas que muitas vezes são antagônicas, elas são as pessoas que mais revelam de nós para nós mesmos. Porque elas fazem aflorar aquilo que realmente nós somos, o que nós realmente sentimos. São elas que muitas vezes desacomodam em nós certas situações que estavam ali muito confortáveis. Eles são verdadeiros reveladores de quem realmente nós somos. Então a vivência em família, por mais difícil que ela possa parecer, ela sempre representa para o espírito uma oportunidade de progresso. É óbvio que quando ela se torna doentia a ponto de comprometer a nossa saúde mental, a ponto de ameaçar a nossa vida física, nós temos o direito sim de temporariamente nos afastarmos dessas pessoas que são muito difíceis de uma convivência familiar. Não vivemos mais naquela época em que alguém, pelo casamento, era obrigado até o último dia de vida a permanecer com alguém que fosse tão difícil de conviver. Mas nós sabemos que o aprendizado com aquela pessoa fica postergado, fica para o futuro.
fica prorrogado lá para em algum momento nós reatarmos. Por isso que enquanto nós sentirmos força e sentirmos no nosso íntimo que é nosso dever estar com o nosso familiar mais difícil, nós devemos persistir, porque a nossa consciência dizendo, continue fazendo a tua parte. Mas quando nós percebemos que isso se torna insuportável a ponto de ameaçar a nossa sanidade mental, nosso bem-estar físico, a ponto de consumir todas as nossas forças, nós podemos pedir essa moratória a Deus para que aquela relação possa ser restabelecida no futuro quando o outro, mais amadurecido, mais lúcido, mais compreensivo dos seus deveres, possa realmente honrar aquele compromisso. Quando nós fugimos dessas relações familiares, há algo impressionante. Nós estaremos atraindo em algum momento da nossa vida pessoas semelhantes. São muitas vezes aquelas pessoas que saem de um relacionamento familiar e vão encontrar exatamente aquilo com outras pessoas. Um relacionamento muitas vezes difícil, cheio de problemas, iguais aos que ele tinha anteriormente. Isso revela que o foco atrativo está na própria pessoa. Ela produz essa atração daquela experiência que ela precisa. E não é nem dizer que ela precise sofrer aquilo. É que ela precisa muitas vezes aprender a superar e se colocar de uma forma adequada diante de pessoas que são abusivas, pessoas que são tóxicas, pessoas que são nocivas a uma convivência. Isso não significa que viver em família significa que nós vamos adotar uma passividade que nos torne ali vítimas na mão de pessoas cruéis, de pessoas que não têm boas intenções para conosco. Mas nós precisamos entender que elas têm sim um papel em nossas vidas. Não podemos permitir que um sentimento de raiva, de rancor se desenvolva em relação a elas, porque senão nós continuamos presos a essas pessoas, continuaremos ali atados. Por isso que é importante sempre pensarmos, em termos de convivência, que todas as pessoas que nós estamos convivendo fazem parte sim da nossa experiência. São as pessoas necessárias para aquele momento de nossas vidas. Podemos mudar o rumo, podemos refazer escolhas, mas nós sempre seremos levados a conviver com as pessoas, os tipos de pessoas que mais precisamos para a nossa evolução espiritual. Daí é melhor hoje a gente encarar isso com firmeza, com positividade, procurando uma forma diferente de nos relacionarmos para aproveitarmos mais essa experiência com essas pessoas, muitas vezes nos colocando de uma forma mais assertiva, mais positiva, mais autoprotetora, sem necessariamente precisarmos abandonar esses compromissos. Todo compromisso abandonado representa uma retomada que teremos que fazer no futuro em condições que nem sempre nós saberemos. A reencarnação, ela nos permite exatamente esses reencontros tão fundamentais para a nossa evolução e para o nosso aprendizado como espírito. E concluindo essas reflexões, Allan Kardec vai colocar dessa forma, então, uma conclusão, apresentando as 4 possibilidades que o espírito tem para a sua realidade. O nada, ou melhor, as 4 condições que a pessoa apresenta para a sua vida. O nada, segundo a doutrina materialista, a absorção no todo universal, segundo o panteísmo, a conservação da individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, e a conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a doutrina espírita. As 2 primeiras significa praticamente que é a aniquilação, né? Então, os laços de família serão rompidos até a morte, eles só têm importância enquanto estamos aqui. Depois acaba-se tudo. Na 3ª e 4ª opção que a humanidade tem, ainda há possibilidade de mantermos esses laços desde que nós estejamos no mesmo lugar com essas pessoas, segundo a doutrina aí da Igreja cristã. Mas o progresso infinito que a doutrina espírita nos mostra, ele é muito mais positivo em termos de compreendermos a importância das relações familiares. Elas são infinitas. As pessoas que fazem parte da nossa vida hoje estão inevitavelmente ligadas ao nosso
futuro infinito. Então nós sempre teremos algo a nos ligarmos, a nos relacionarmos a essa pessoa. E ele conclui assim, olha, de acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que seja no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E isso é o que constitui a verdadeira família. A verdadeira família, do ponto de vista espiritual, são esses laços que permanecerão no infinito, nos ligando universalmente uns aos outros, até que um dia estejamos todos reunidos numa grande família universal. Eu convido a todos neste instante para a nossa prece, para a nossa oração, agradecendo a Deus a bênção da família. A oportunidade, Senhor, que temos de conviver e aprender com aqueles que o Senhor nos encaminhou. Que sejamos mais positivos, Senhor, mais compreensivos com os nossos familiares e que possamos aproveitar de forma mais efetiva a presente existência, Senhor. Superando os melindres, superando os distanciamentos, superando tudo aquilo que nos afasta do nosso próximo mais próximo. Que tenhamos a boa vontade, a compreensão e o entendimento ante aqueles que se mostram mais arredios, mais distantes dos nossos sentimentos, e que possamos desenvolver maior boa vontade para com eles. Que o Senhor possa abençoar a todos nós e as nossas famílias. Que os nossos amigos que nos acompanham, que nos ouvem, que eles possam encontrar paz em seus lares, Senhor. A paz, a oportunidade de aprendizado, Senhor, e de compreensão mútuos. E que essa paz possa se estender sobre todos os lares da terra, envolvendo a todos no sentimento de união, de cooperação, de desejo mútuo de se auxiliarem. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. É importante que todos que nos acompanham curtam e façam comentários, sigam o canal. Isso tudo dá visibilidade a tudo que tem sido produzido aqui no canal Espiritualidade e ajuda a aparecer mais ali nas buscas, nas pesquisas que são feitas do canal. Ajude também compartilhando esse programa para as pessoas que você considera que possam aproveitar dessas reflexões. E conheçam também o nosso site espiritualidade.com.br, façam parte da nossa comunidade também. Continue também acompanhando a minha programação no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.